Então, agora, no último bloco, eu terminei falando da questão envolvendo a mulher. E se vocês olharam lá no Código de Processo Penal, nos incisos 5 e 6 do artigo 318, vocês viram que cabe, então, a substituição da PP, da prisão preventiva, pela domiciliar para mulher com filho até 12 anos incompletos e também para homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho até 12 anos de idade incompletos, tá? Eu quero acrescentar um parênteses aqui com relação à questão da mulher, porque houve uma alteração na lei de execução criminal, a lei 7210 de 84, que a gente estudou lá quando a gente estudou teoria da pena, tá? No penal 2, houve uma alteração no artigo 112, que trata da progressão da pena. Vocês se lembram? Vocês se lembram que a regra geral era 1/6 da pena para indivíduos que cometessem quaisquer crimes, né? Podia progredir desde que tivesse cumprimento de 1/6 da pena, mais bom comportamento, né? E tinha exceção quando fosse crime hediondo ou equiparado a hediondo, que era 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente, né? Pois então, tudo isso foi alterado pelo pacote anticrime, lei 13.964 de 2019. Nós temos hoje vários percentuais para a progressão de regime. Então, no artigo 112, novos percentuais. Tem atualmente 8 incisos aí no artigo 112, tem percentual de 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, tá? E ainda tem no parágrafo 3º do artigo 112, uma inovação que é de 2018, da Lei 13.769, que fala no caso da mulher gestante, o que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão do regime são cumulativamente. E aí nós temos um percentual de cumprimento de pena aqui de 1/8. A pessoa que cumpre 1/8, somado aos outros requisitos que o artigo 112, parágrafo 3º estabelece, então vai haver uma progressão de regime para essa mulher aí diferenciada, tá? Quis fazer esse parênteses, porque nós estamos falando aqui da obrigação da autoridade policial de verificar a questão da existência de filhos, idade, eventuais responsáveis e tudo mais, né, durante o inquérito, e isso tem por objetivo resguardar as crianças e adolescentes, tem por objetivo municiar o juiz com informações para ele eventualmente conceder uma prisão domiciliar. E eu me lembrei dessa questão aí da questão da progressão de regime quando for mulher, então, que tenha filho menor ou criança ou com pessoa com deficiência, e também dessa questão que a gente falou ali no Código de Processo Penal, artigo 318, de mulheres e homens que poderão ter a prisão preventiva transformada em prisão domiciliar quando forem responsáveis por menores de 12 anos, né? Ou seja, crianças, tá? Então, para fechar esse parênteses, com isso a gente encerra a análise do artigo 6º, extremamente importante no inquérito policial, tá? O que mais que a gente tem que falar ainda com relação a providências que vão ser tomadas pela autoridade policial durante o inquérito? O artigo 7º fala o seguinte, artigo 7º do CPP, tá? Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Pessoal, isso é aquilo que se diz quando a autoridade policial vai fazer me fugiu a expressão aqui, mas a reprodução dos fatos, né? Vai fazer lá vai fazer todo o cenário, toda a movimentação para ver uma dinâmica, por exemplo, de um disparo. O autor do crime vai lá, a vítima vai lá, as testemunhas, e faz toda aquela reprodução simulada dos fatos, né? Reconstituição do crime, é a expressão que não estava me vindo na cabeça, agora veio. Vai fazer a reconstituição dos fatos criminosos, tá? E aí o autor do crime vai lá e diz, porque eu atirei de tal ângulo, estava em tal lugar, aí tu vai ver se fecha com a perícia, que a perícia diz que foi a trajetória da munição, né? Então, tudo isso pode ser feito nessa reprodução simulada dos fatos, reconstituição do crime, tá?
Claro que vocês não podem esquecer que o autor do crime não é obrigado a participar disso, pessoal. E se ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ele não é obrigado a comparecer, não pode ser obrigado a comparecer em reprodução simulada dos fatos, em reconstituição de crime, tá? Porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ele não é obrigado a estar lá ativamente e responder e dizer onde é que estava, como é que atirou, ele não é obrigado, tá? O indiciado no inquérito e o acusado também, se essa diligência for realizada durante o processo, da mesma forma, não é obrigado a participar, tá? Essa reprodução aí do crime, essa reprodução simulada dos fatos, ou reconstituição do crime, pode acontecer na fase do inquérito, né? Tá ali no artigo 7º, e também pode acontecer como uma forma de prova durante o processo criminal também. O juiz também pode autorizar que seja feita essa reprodução dos fatos, tá? Por que o artigo diz desde que não contraria a moralidade e a ordem pública? Porque imagina um crime sexual, né? Vai lá fazer reprodução dos fatos? Óbvio que não, né? Então, tem situações que não vai ter cabimento aí a realização dessa providência, tá? O artigo 8º vai dizer assim: havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro, ou seja, toda prisão em flagrante vai ter um capítulo específico para isso, a gente vai analisar quando a gente for estudar prisões, que é a minha parte preferida do estudo do processo penal 1, né? Então, chega a sorrir quando eu falo em estudar prisões, né? Então, a gente vai estudar vai falar de prisão em flagrante quando a gente for estudar as prisões. Bom, o artigo 9º vai nos dizer o seguinte: todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrita ou datilografadas, neste caso rubricadas pela autoridade. Se vocês forem lembrar, eu tenho certeza que vocês vão lembrar, nós já falamos disso lá atrás, quando a gente falou das características do inquérito, o fato do inquérito ser escrito, né, mas que isso não impede que tenham diligências que não sejam realizadas por escrito, né, que sejam gravadas, filmadas e tudo mais, tá? Agora eu vou encerrar esse bloco, porque no próximo bloco eu vou falar dos prazos do inquérito, então retomamos daqui a pouquinho.